Paz e graça, amada Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos nessa noite agradecer a Deus primeiramente por essa oportunidade hoje de compartilhar a palavra de Deus, o próprio Deus falando com a gente sobre a palavra que Ele tem revelado através das nossas vidas. Nessa noite eu quero te dizer, seja bem-vindo nessa noite. Você que vai assistir no outro dia, você que está assistindo agora com a gente, fique ligado que nessa noite tem palavra, tem revelação para a tua vida, tem cura para a tua alma nessa noite. E eu vim te dizer nessa noite, aquilo que você estava esperando, Deus está ainda na porta da tua casa. A porta está sendo batida, mas os teus corações estão se fechados diante da presença de Deus. E nessa noite vamos agradecer a Deus. Amado Deus, amado Pai, nessa noite, meu Deus, nós queremos te dizer, Espírito Santo, venha estar aqui neste lugar, entrando nas nossas vidas, nossos corações, Pai. Nós queremos dizer, Espírito Santo, somos teu, totalmente teu. Nós nos rendemos a Ti nessa noite, Pai, para ser exaltado, para ser na Tua presença, Deus Pai, segundo a Tua vontade, meu Deus. Nessa noite nós queremos dizer, toma conta daqueles que estão em casa, Deus Pai, das famílias que estarão junto conosco assistindo essa live. Abre os corações nessa noite, quebrando Tu é, Senhor. Vai levando, Pai amado, aquela paz e tranquilidade, Pai, nas almas, Deus Pai, aquele que estão tristes, sobrecarregado nessa noite, meu Deus, segundo diz a Tua palavra, Pai, o meu fardo leve, Senhor Jesus, nessa noite, que o fardo Teu, Pai amado, possa estar sobre cada um nessa noite, Pai, e que a presença do Santo Espírito, Deus Pai, possa estar nos guiando todos os dias das nossas vidas, Pai, que nessa noite não seja feita a vontade do homem, não seja feita a ouvir a voz do homem, mas a voz do Teu Santo Espírito que habita em nós nessa noite. E quero te convidar, você que já está aqui ligado, você que está na live já, quero te dizer, não perca estes 30 minutos de oração, de estudo da palavra, de uma palavra que Deus tem para a tua vida nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Para começar, a gente vai iniciar no livro de João, capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor e exaltamos Ele porque Ele é digno e merecedor de toda a glória. A cura de um paralítico, irmão. Nos fala no livro de João, capítulo 5, a partir do versículo 1. Porque às vezes a gente pensa depender dos outros, a gente pensa guiar sendo doente, e sendo cego estamos querendo guiar outro cego. E não é bem assim. Como um cego guiará outro cego se não cairá no mesmo buraco? Como um doente poderá curar a outro doente se esse doente está esperando também uma cura? Como a gente espera isso? Nessa noite a gente vai ver isso, a palavra do Senhor Jesus nessa noite. Passando essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das oliveiras, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 paralíticos. Neste jazia uma multidão de enfermos, cego, coxo, paralítico, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempo em tempo e agitava as águas, sarava de qualquer doença que tivessem. Estavam ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado, sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus disse: levante-se e pegue o seu leito e ande. Nessa noite a gente vai deixar aqui no versículo 9. Vamos parar aqui um pouquinho para te dizer e esclarecer os versículos que a gente tem lido agora. A gente vê um homem aqui que esperava o movimentar de uma água ou um anjo descer do céu. Para quê? Para que essa pessoa pudesse ser curada. Não simplesmente aquele coxo nem cego que estavam ali, leproso que estavam ali, todo mundo estava esperando uma cura. Mas eu vou te dizer uma coisa nessa noite, que cada um estava procurando o seu bem de ser libertado naquele momento.
porque ninguém poderia ajudar ninguém a não ser aquele que já estava curado, a não ser aquele que traz a cura. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, como você vai dar aquilo que você não tem? A gente tem que ter para passar. Então, Jesus Cristo, nós vamos ver no Ele, foi a Ele. Presta atenção. Nós vamos ver nessa noite que a palavra, a revelação que nos traz aqui nessa noite, ela nos diz o seguinte: Jesus curava, multidões viam a Ele. Presta atenção bem, as pessoas ouviam que Jesus passava nas aldeias, nas cidades, curando, então todos os enfermos iam até Jesus, e então aquele que chegava a Ele era curado. Às vezes nós precisamos ir até Jesus para ser curado, nós precisamos receber Ele nas nossas casas para ser curado. Se eu não receber Ele, de que forma, de que jeito eu vou ser curado? Por isso que eu estou falando hoje. Nessa noite a gente tem 3 passos, 3 caminhos, 4 caminhos, 5 caminhos na nossa frente, mas é só um. É só um nos leva para a vida eterna, só um nos liberta, só um nos resgata da nossa forma de viver. Só um nos traz a revelação do céu, só um nos revela o que o desejo do Pai quer para nós. Nessa noite, segundo o cego, aleluia, estava ali naquele tanque, esperando a água se agitar. Mas você vai dizer, mas tantas pessoas haviam ali, não podiam ajudar? Não, irmão. Cada um estava esperando a sua cura. Cada um estava esperando, porque ele diz, mientras eu tentava entrar no tanque, já outro enfermo já entrava antes de mim. Você presta atenção bem, você está dizendo nessa noite, outra pessoa que estava precisando da cura, ninguém estava olhando para ele no canto dele. Presta atenção, às vezes as pessoas não olham para você. As pessoas às vezes olham para ti e dizem, ah não, eu também preciso ser curado. Mas presta atenção, ele não estava esperando o anjo, era para que a glória de Deus fosse manifesta. Nenhuma pessoa se levantou para dizer, deixa eu tirar ele da condição aonde ele está vivendo hoje. Da forma onde ele está agora, eu preciso te ajudar, porque se ele estava esperando ajuda das mãos do homem, se ele estava esperando algo das mãos do homem para ser curado, então ele ia ficar no 38 anos, ele ia ficar a vida toda no tanque do Betesda ali. Mas acontece algo, que Jesus Cristo é movido e ele é guiado para aquele lugar simplesmente para uma alma. Simplesmente para uma pessoa, porque quando Jesus vai e cura aquele homem, diz a palavra de Deus, Jesus entra no tanque e ele fala com ele, ele disse, Jesus sabia o que ele queria, mas Jesus pergunta, o que tu quer que eu te faça? Você quer ser curado? Você quer sair da condição onde você está? Você quer ser levantado? Você quer sair dessa condição de mendigo? Você quer ir levantar desse lugar agora? E eu vou te dizer nessa noite, toma o teu leito e ande. Ele diz para o coxo aqui, toma o teu leito e ande. Mas presta atenção bem. Jesus entra no tanque. Jesus entra naquela cidade, na porta ali, onde estava o tanque, à beira do tanque ali. Ele entra lá, o que acontece naquele momento, naquele instante? Acontece algo sobrenatural. Simplesmente uma palavra, ele já não dependia mais do anjo, já não dependia das pessoas, não dependia do tanque, não dependia do que as pessoas podiam falar, não dependia de mais ninguém, mas ele dependia de Deus. Para que a glória de Deus se manifestasse através daquele homem. Para que a presença de Deus entrasse naquela cidade, então a presença de Deus entra naquela cidade e vai curando simplesmente. Tu vai dizer o quê? Quantos cegos tinham lá? Quantos leprosos estavam ali naquele lugar? Quantas pessoas da mesma condição que ele estavam naquele lugar? Mas presta atenção bem, nessa noite Jesus entra naquele lugar e ele disse, eu vim. E quando Jesus entra e cura aquele homem, acontece o seguinte. Naquele tanque, Jesus entra e cura simplesmente um homem naquele lugar. Será que ele era mais especial que todos?
Não. Será que ele era mais importante que todos aqueles que estavam lá? Não. Será que ele poderia alcançar algo maior que os outros? Não, irmão. Presta atenção bem. Jesus olha, segundo o conselho, ele olha para todos nós iguais. Mas nessa noite Jesus me ensina algo diferente. Ele não ensina, não importa a situação onde você se encontra, não importa da forma que você estiver, não importa se você é coxo, não importa se você é cego, não importa do jeito que você estiver, venha a Cristo, porque foi para isso que ele veio. Ele não veio fazer exceção de pessoas, ele não veio escolher, não, ele vem escolher aqueles, ele veio resgatar as ovelhas da casa de Israel. E nessa noite a palavra de Deus nos vem aqui. Quando aquele homem se levanta, e muitos fariseus ali naquele lugar, os publicanos, começam a falar, dizendo: quem tal pode curar no sábado? Quem é esse? Quem te disse, toma o teu leite e ande? Mas aquele homem, já Jesus tinha se afastado já. Jesus se afasta daquele lugar. Quando ele se afasta daquele lugar, acontece o seguinte: ele vai, porque a multidão era muito. Porque se ele ficasse naquele instante, ele ia ter que curar todo mundo que estava ali. Mas Jesus faz o que? Ele se retira daquele lugar. Então, quando ele sai, eles perguntam, os sacerdotes perguntam para ele o seguinte: mas você estava sentado na porta? Tem muitas pessoas que vão querer te ver em uma condição mais baixa do que eles. Eles vão fazer de tudo para que você anda debaixo dos seus pés. Eles não vão querer que você saia da condição de vida que você está. É tempo de olhar diferente, tempo de se posicionar diferente, para que a presença de Deus se manifeste na tua vida. Porque aqueles homens, segundo a palavra nos fala, não podia ninguém curar no sábado ou trabalhar no sábado. Mas acontece que Jesus chega naquele lugar e ele diz: calma aí. Se meu pai trabalha, até hoje também eu trabalho. Se ele está trabalhando, por que eu tenho que parar? Se ele está operando, por que eu tenho que parar? Se meus dias estão se achegando, então por que eu tenho que parar? Se meu pai trabalha até hoje, eu preciso trabalhar. Mas nessa noite, eu quero te dizer, nesta noite, quando aqueles homens chegam para ele e perguntam: como você pode curar no sábado? De quem você é? Você se iguala a Deus? Quem você é para vir fazer essa cura, libertação no sábado? Mas eu vou te dizer uma coisa: o teu jumento, você não dá descanso para ele. Aquelas pessoas que trabalham na tua casa, você não dá descanso para ele. Fazia 38 anos que esse homem estava escravizado, o paralítico estava doente, então chega a libertação daquele homem, então você está falando porque ele está liberto. Mas aqueles homens se perguntam, porque nós vamos ver no livro de Jeremias, aleluia, vai nos falando o seguinte. Ele não fala em Jeremias, o texto aqui vai nos falando, em Jeremias nos fala o seguinte, que quando o homem não podia curar, não podia fazer nenhum trabalho no sábado, então aqueles homens eram limitados, todo mundo tinha que descansar naquele dia. Mas Jesus chega e ele disse o seguinte: não é o dia que vai santificar, mas quem faz o dia que santifica o dia. Quem não é o dia que vai fazer a pessoa, mas quem está fazendo aquele dia que vai fazer a santificação durante esse dia. Presta atenção bem nessa noite. Você tem o tempo, você tem a hora onde você quiser separar um dia para Deus, dizer: Senhor, esse dia eu separo para estar contigo. Não você ser religioso. Porque aqueles fariseus lá eram religiosos. Por que eu estou falando isso? Porque eles estavam na situação, porque um paralítico liberto, eles tinham que se alegrar. Eles tinham que fazer o que? Se alegrar. Porque vendo que uma pessoa sendo curada, eles tinham que se alegrar, mas eles não se alegraram. Eles não se alegraram. Eles tinham que estar felizes porque pessoas sendo libertas. Não. O teu inimigo não vai querer ver o teu sucesso. Ele não vai querer olhar para você.
Quando ele vê você levantar os pés, ele não vai olhar para você, aleluia, diz a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluias. Glória ao Senhor, aleluias. Te louvamos, Jesus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. O texto aqui vai nos falando no versículo 9. Imediatamente o homem se viu curado e pegando o leito e começou a andar. Aquele dia era sábado, por isso os judeus disseram: o que tinha sido curado, o sábado, neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Presta atenção bem, ele está dizendo, nesse dia você não pode ser libertado, você tem que ser escravizado até que chegar o domingo ou segunda-feira, mas hoje você não pode se livrar do jugo que está sobre os teus lombos. Mas diz a palavra de hoje diferente, Deus te ensina que sim se pode ser liberto do nosso jugo. Sim, pode ser liberto. Os homens falam que não, mas Deus diz, ele chega para você e ele diz para você assim: eu sábado, nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. E o que ele respondeu? O mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Perguntem quem é o homem que a você pegou, que disse para você: pegue o seu leito e ande. Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais à tarde Jesus encontrou no templo e disse: olha, você foi curado, não peque mais, para que não aconteça coisas piores. Você entende? Jesus, ele chega e te liberta. Mas ele te dá uma instrução para você não continuar na mesma situação onde você se encontrava. Porque ele diz, se você continuar pecando, vai acontecer o seguinte contigo: coisas piores há de acontecer com a tua vida. Por que a gente recebe a cura? Por que a gente é libertado? Por que a gente recebe a ministração de uma libertação nas nossas vidas? É para sair debaixo de um jugo, segundo Romanos nos fala, vocês já foram libertos da lei, mas vocês não estão debaixo da lei, vocês não vivem segundo a lei, mas vocês vivem segundo a graça que é derramada por Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Você já não vive segundo a lei, mas você vive segundo a graça que opera em nós. Louvado seja o nome do Senhor, aleluias. No versículo 15, o homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-los, porque além desses respeitar o sábado, também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Presta atenção. A gente declara uma palavra nas nossas vidas. Mas agora depende de mim entender da onde que eu vim. Aonde que eu entendo a minha identidade. A gente está falando aqui de uma cura. Mas Jesus nos ensina agora que ele fala para os fariseus aqui da onde que ele vem. Ele está já declarando a sua identidade, da onde que ele vem e para onde que ele vai voltar de novo. Presta atenção bem. Por que que ele diz Deus é seu próprio Pai? Então, os fariseus aqui, ele disse, Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus.
Então eles entendiam que Deus, que Jesus Cristo queria tomar o posse de ser Deus. Mas ele disse o seguinte aqui: eu vim para libertar, eu vim para curar, eu vim para trazer visão, eu vim para trazer descansos àqueles que estão cansados, eu vim para tirar o jugo que está sobre você, eu vim para te libertar, te tirar do buraco onde você está, eu vim para te dizer essa noite a cura que você está esperando, ha chegado à tua porta, porque Jesus está batendo agora. O céu vai se movimentar ao teu favor. Você não vai depender do anjo, você não vai depender do tanque para ser curado, para que a glória do papai se manifeste na tua vida. Você não vai precisar esperar mais, porque ele veio para nos curar, ele veio para nos resgatar. Ele veio, aleluia, como aquele homem, aleluia, há 38 anos, que estava nesse jeito, que estava no leito, mas um dia chega. Você que está esperando uma promessa, você que está esperando uma cura, você que está esperando que as pessoas te ajudem, eu vou te dizer nessa noite, não dependa das pessoas, não dependa daqueles que as pessoas dizem, dependa do autor e consumador da tua fé nessa noite. Porque ele virá no momento menos esperado, você vai ver o poder de Deus se manifestando na tua vida. Porque se eu espero todos os dias no Senhor, um dia eu acredito que a resposta que eu espero vai vir. Porque todos nós recebemos. Mas quando eu recebo, agora depende de mim começar a exercer dela para o bem ou para o mal. Ou continuar na condição que eu estava ou ser diferente. Porque você é libertado, mas as nossas mentes ainda não está sendo libertada. Porque a maior batalha é travada nas nossas mentes. Por isso que diz a palavra de Deus. Nós recebemos o próprio Espírito. Que ele tem o conhecimento e a sabedoria. Mas aquele homem sendo liberto do jugo, sendo liberto da condição aonde ele se encontrava. Mas quando Jesus se levanta para aquele homem, ele diz o seguinte, e assim mesmo nessa noite, Jesus está batendo a tua porta. Porque não foi o homem que foi até ele, mas senão Jesus foi aquele homem. Então, Jesus se levantando e curando aquele jovem. Mas nessa noite nós vamos ver o poder de Deus e a glória de Deus se manifestando em nós. Nós vamos ver o poder e a glória do Filho de Deus se manifestando sobre a face da terra. Eles mesmos não vão querer te ver. Muitas pessoas falam. Hoje em dia a gente sente, a gente vê, a gente olha tudo aquilo que acontece no nosso meio, mas é difícil às vezes entender o que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida. Aquele homem se desesperou, 38 anos. Ele com paciência esperava a água se agitar, esperando que o anjo desça, mas não era o tempo dele. Não era o tempo dele de ser curado, não era o tempo dele de ser libertado, para que o poder de Deus e a glória de Deus se manifestasse. Era necessário que esse homem ainda estivesse naquele lugar. Você vai dizer, mas quantas pessoas que Jesus curou? Então, essa é a diferença. Aqueles estavam fora do arraial. Aquelas pessoas estavam de um lugar para o outro, mas aquele homem estava na porta do templo. Aquele homem estava na porta do templo, então, para que os fariseus entendessem que o poder de Deus anda sobre a face da terra. Você dirá, mas muitos profetas curaram, muitos profetas liberaram, muitos profetas, mas é o próprio Deus andando sobre a face da terra. Porque muitas pessoas disseram que não. Porque rejeitaram Jesus. Porque disseram você é o filho do carpinteiro. Porque disseram você criou aqui com a gente e agora você vem como um Deus. Querendo dar ordem. Presta atenção bem. Ele não veio para dar ordem. Ele não veio para dizer, ei, apontar o teu pecado. Não, ele veio para te dizer uma coisa. Eu estou aqui
Aqueles que vierem, a minha porta está aberta. É tempo de abrir o nosso coração, de desocupar as nossas mentes com as coisas que não prestam, de desembaralhar as nossas mentes nessa noite com as coisas que atrapalham que o poder de Deus se manifesta nas nossas vidas. Você vai dizer, ando na igreja faz 30 anos, faz 40 anos e ainda não recebi um milagre, ainda não vi o poder de Deus. Calma aí. Você veio disposto para receber? Você veio com o coração aberto para receber de Deus verdadeiramente? Porque aquele homem, aleluia, pega o seu leito e levanta e começa a andar. Ele recebeu uma palavra. Ele não precisou ser molhado. Foi simplesmente uma palavra liberada do próprio Deus para a vida para aquela pessoa. Mas você vai dizer, mas como assim? Se Deus é o próprio Deus, se Deus e o próprio Filho, se Deus e o próprio Espírito, os três estão juntos. Nenhum faz a sua vontade. Nenhum faz aquilo que acha que é bom. Mas os três conversam e começam a dar as respostas. Nessa noite, a palavra de Deus nessa noite para as nossas vidas. Nessa semana eu quero te dizer uma coisa. A cura do paralítico. Muitas vezes nós estamos paralíticos espiritualmente e esquecemos e vemos que as friezas batem nas nossas pernas e a gente diz, está tudo bem porque eu estou crescendo financeiramente. A gente está morto espiritualmente, a gente está frio espiritualmente porque a gente tem dado espaço, abrindo porta diferente para que o inimigo entre nas nossas vidas. Então ele faz que tudo apareça, que está tudo bem. Você vai dizer a revelação dessa palavra. É para nós hoje. Você vai dizer, será que é para eles? Não, é para você, é para mim hoje, que às vezes a gente anda coxo espiritualmente, que a gente não tem se posicionado espiritualmente. É tempo de deixar o orgulho para trás. É tempo de deixar que a tua vida seja um templo das mentiras, um templo do ego, um templo do seu. Se você fala e não é assim, não pode ser. Se você não declara, se você não quer, se você diz tem que ser assim, se não é assim, você não está no meio. Presta atenção bem. Muitos de nós temos colocado um pedaço de papel escrito em uma caixinha de oração. Tem que ser do meu jeito, se não é do meu jeito, eu não estou dentro. Tem que ser como eu digo, se não é assim, não vai funcionar. Irmão, não é do teu jeito, é do jeito do que Deus quer. É do jeito da presença de Deus e daquilo que Ele quer. Porque se Lázaro estava doente, não era o tempo de Marta que ia fazer Lázaro ressuscitar. Não é o tempo de Marta que ia fazer Lázaro ressuscitar. Mesmo Jesus querendo ele, mesmo Jesus amando ele. Entende bem? Não era o tempo deles, mas sim não era o tempo de Deus. Não é como você quer. Não é como a gente quer fazer as coisas hoje. Porque Marta queria que seu irmão se fosse curado na hora. Marta queria que Jesus saísse, aleluia, viesse logo para que seu irmão fosse curado. Mas Jesus diz, calma aí. Jesus, calma aí, não é do jeito de vocês, não. Não é da forma que você pensa, não. Quando Jesus chega, ele diz para eles, eu não falei para você, Marta. Se você acreditasse em mim, você ia ver a glória de Deus se manifestando nessa noite. Quantas pessoas tem ali no leito de hospital? Quanto doente tem? Quantas pessoas tem na rua hoje doente? Quantas pessoas tem, aleluia, precisando de ajuda? Mas não é no outro tempo, irmão. É no tempo de Deus. É no tempo onde Jesus vai começar a operar nas nossas vidas. Não se precipite, não. Não deixe que o orgulho tome conta de você.
Não deixe que o ego tome conta do teu coração. Não deixe que as pessoas se desviem para o caminho que é de verdade, para o caminho da mentira. Não deixe que as pessoas desviem o teu olhar de Jesus. Elas vieram para isso. Mas aquele homem naquele tanque esperava as águas se agitarem. Ele esperava que o mar as águas do tanque se agitarem para poder receber a cura. Não vai ser quando o anjo descer que vai acontecer. Não vai ser quando as águas se agitarem. Não vai ser quando você manda chamar Jesus que vai acontecer. Mas é no tempo dele, na hora dele. E eu vim te falar para você agora que está assistindo esse live. Presta atenção bem. Examine as escrituras segundo essa palavra de Deus. Ela está se cumprindo. Mas será que ela está se cumprindo nas nossas vidas também? A palavra está se cumprindo. O próprio Deus tem falado com a gente através disso aqui. Por que ele fala aqui no capítulo de João, capítulo 5? No livro de João aqui não está falando de um homem paralítico sendo curado. Você vai dizer, mas tantas pessoas foram curadas, mas esse ponto aqui que eu quero trabalhar com vocês, esse texto aqui. Todos aqueles foram até Jesus. Mas só uma pessoa Jesus teve que ir atrás. É como diz a palavra, ele deixa as 99 para vir atrás da gente. Ele deixa, quando a gente fala de 99, ele deixa a casa de Israel para trás. Israel abre mão, ele diz, então, eu abro a porta. Eu vim agora para tudo aqueles que quiserem. Você vai dizer 99, você vai começar a contar de 1 até 100, então vai tirar um. Não, irmão. Ele está falando da casa de Israel, porque a casa de Israel abre mão da condição, porque ele veio para os seus e os seus se negaram. Então diz a palavra de Deus o quê? Ele abre a porta. Entende? Ele abre a porta. Então ele diz, eu vou agora até aqueles. Segundo essa palavra, no livro de Romanos 10, a partir do versículo 17, a partir do versículo 10, vai nos falando o seguinte. Ela vai nos dizendo que eu fui procurado. No versículo 19, eu fui procurado por aqueles. Eu fui achado por aqueles que não me procuravam. Você entende? Ele foi achado por aqueles que não o procuravam. E nessa noite, presta atenção bem, segundo diz a palavra de Deus, você está procurando de Deus? Ele está no mesmo lugar de ontem. E essa palavra que eu te deixar para você, esse versículo aqui. Se você está paralítico espiritualmente, cego espiritualmente, é nessa noite que você vai precisar de tomar o teu leito da verdade e ser liberto do jugo da escravidão. É nessa noite, neste momento agora, que a gente vai orar. Porque Jesus declarou uma palavra só. Foi uma palavra, não 5 nem 10, não. Só uma palavra, toma o teu leito e ande. Nessa noite tem pessoas precisando de ti lá fora. É como eu comecei no começo, no princípio aqui dizendo, um cego não pode guiar outro cego. Um doente não pode curar outro doente. Mas você, Deus tem te levantado para fazer a diferença no meio dessa nação, no meio desse povo com a tua oração. Porque se todos nós, se Jesus vem e todo mundo estivesse doente naquele lugar, então Jesus disse aqui, eu levantarei um e eu vou mostrar a minha glória através da vida dele. Que o Senhor Jesus nessa noite, eu acredito, e quero colocar a minha fé junto com a tua nessa noite, para que essa transformação de verdade aconteça no nosso lar. Aconteça nas nossas vidas, não deixando as mágoas tomando o nosso eu, não deixando que os nossos pensamentos tomem conta de nós,
mas se não deixando que o Espírito Santo, que é da verdade, tome conta das nossas vidas. Irmão, não quero fazer do teu jeito, não. Se você disse isso, tem que ser, não, irmão. Calma aí. É tempo de a gente olhar diferente. É tempo de a gente olhar para a nação. É tempo de a gente olhar como Cristo olhou para cada um de nós nessa noite. E nessa noite quero te dizer, feche os teus olhos. Aonde você estiver, pegue a pessoa que está do teu lado agora, na mão. Segura ele na tua mão. Nessa noite a gente vai declarar uma palavra profética sobre a tua vida. Como foi dada autoridade, então essa autoridade eu vou usar ela mais uma vez nesta live. E eu acredito e testifico isso sobre a tua vida nessa noite. E testifico isso sobre a minha vida nessa noite. Testifico isso, uma nova unção, uma nova geração a de se levantar de jovem, avivando esta nação. Nessa noite, que o avivamento saia daqui deste lugar. O levante para as nações saia daqui deste lugar. Não fique ali com o leito, não fique esperando um milagre, não fique esperando algo acontecer, irmão. Você é o próprio milagre de Deus. Você é a própria criação de Deus. Você é um milagre. Não espere o milagre acontecer. Você tem o poder e a autoridade para declarar. O demônio sai, ele tem que sair. O leproso já curado, é curado. Porque Jesus tocava os leprosos e as pessoas diziam, olha como ele está tocando. Olha como ele coloca a mão sobre eles. E não é contaminado. É uma coisa que tem a santidade a ver com tudo isso. É a santidade, como você vive, como você anda, é como você se expressa, como você fala diante de Deus, é como você se achega diante de Deus. Então eu vou te dizer uma coisa. Não há demônio que fique de pé diante de você. Você vai me dizer, nessa semana eu andei, vi pessoas doentes, mas quero te dizer uma coisa, eu andei na rua, nas estradas, eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho colocado no meu coração todos os dias, isso eu vou falar na minha vida o restante do tempo que eu vou ter de vida pregando o Evangelho. E eu vou falar isso. Se é o tempo de hoje, de eu partir, ou morrer do coronavírus, pegar o coronavírus, vai acontecer. Mas se não é o tempo, eu acredito que ainda tem muitas coisas para fazer. Tem muito trabalho ainda para fazer. Se ainda o tempo não chegou, é porque ainda o tempo que Jesus marcou para mim ainda não foi determinado. O tempo que foi declarado para a minha vida ainda não concluiu. Você entende? Jesus andou sobre a terra. Ele veio, ele recebeu a missão, cumpriu a missão e foi. Mas é o mesmo tempo que a gente tem. O mesmo ministério que foi colocado na minha mão e na tua mão nessa noite. Recebe essa palavra. Recebe essa palavra, irmão. Coloca a tua fé em ação. E procuremos ter a santidade diante de Deus. Por que o Senhor falou para Samuel? Diga ao sacerdote primeiramente para oferecer o sacrifício. Eles precisavam se santificar primeiramente, para que a glória, a minha presença cobrisse a vida deles, para que a minha presença andasse com eles, para que a glória de Deus andasse com eles. Você entende para onde que eu vou? Quando você andar com Deus, não há praga, não há doença. A tua porta, o coronavírus o Covid pode bater na tua porta, mas o que acontece, ele não vai ceifar a tua vida. Jó pode ser atacado por todas as áreas, ele pode ter lepra, mas a sua vida não foi ceifada pelo inimigo, porque Deus não permitiu. Deus não permitiu isso. Se você está segurado na mão da pessoa que está do teu lado agora,
Deus Pai, nessa noite, meu Deus, eu acredito na Tua palavra, eu acredito no Teu milagre, Senhor. Eu acredito, Deus Pai, nessa noite o mover do céu. Eu acredito no céu sendo aberto, Pai, em cada uma dessas famílias, Deus Pai, que assistiram essa live, Pai, que vão assistir, Senhor. Eu acredito que o milagre, a porta deles será tocada nessa noite pela Tua presença, Deus Pai. Como diz a Tua palavra, há tempo para todas as coisas. Nessa noite eu vim declarar uma palavra profética, Deus Pai, sobre as vidas, Deus Pai, que estão ali nesse lugar. Sobre as famílias que estão unidas agora com as mãos dadas agora neste momento. Que esse laço, Deus Pai, que essa corrente, Deus Pai, que mantinha atado, Deus Pai, que caigam por terra agora em nome de Jesus. Todo principado e potestade que tem se levantado neste tempo, que caigam por terra agora em nome de Jesus. Eu declaro sanidade, eu declaro cura, eu declaro libertação, eu declaro resgates na tua casa e na tua vida. Nessa noite, Deus estará visitando a tua casa. Nessa noite eu vim te dizer uma coisa. Deus tem coisas novas para você. Aleluia. Deus vai te movimentar como você nunca esperou. Deus vai declarar palavra e vai sair palavra da tua boca que você nunca pensou que ia falar na tua vida. Que o Senhor Jesus nessa noite te cubra no sexto dia da semana. Que o Senhor nessa noite, aleluia, com sua infinita graça e misericórdia esteja sendo derramada sobre você nessa noite. Eu declaro e liberto. Toma o teu leito e sai da condição de mendigo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. E Deus te abençoe, amada igreja do Senhor.